Então vamos começar a aula de hoje. Então, na aula de hoje, a gente vai começar a ver agora a parte de convecção. Então a gente já viu toda a parte de condução, resistência térmica equivalente, que basicamente era a condução na parede. Só que em todos os exercícios era dado H, o coeficiente convectivo de transferência de calor, certo? E agora a gente vai fazer o quê? Agora eu vou apresentar como que a gente calcula esse H. Basicamente, o conteúdo agora de convecção é todo focado em como encontrar esse H. Então a gente tem aqui uma parede com temperatura superficial aqui, T infinito, uma temperatura superficial Ts, e ela está num ambiente com uma temperatura T infinito e um coeficiente H. Então, da lei de resfriamento de Newton, considerando que a parede está mais quente, ela vai perder calor para o ambiente com H, a área superficial, que seria toda essa área aqui, T da superfície menos T no infinito, beleza? Então, se a gente olhar essa equação, uma equação bem simples, é uma equação muito mais simples do que quando a gente olha a equação da condução de calor. Então, por que essa parte do conteúdo ela então se torna complicada? Porque a gente tem um problema em achar H, tá? Esse coeficiente convectivo. Então sempre foi dado, mas como que a gente acha ele? Aí que está o problema, porque ele é função de um monte de variáveis, como por exemplo, viscosidade, densidade, condutividade, geometria do canal, acabamento da superfície, velocidade do fluido, tipo de escoamento, se é convecção natural, convecção forçada, se é dentro de um canal, se é uma parede plana. Então, tem diversos fatores. Então, a gente acaba dividindo em algumas partes esse conteúdo para a gente conseguir calcular da maneira correta esse H. Tá? Então, para cada caso é um. Então, por exemplo, uma parede plana, a gente vai utilizar um método de cálculo. Um escoamento dentro de um duto é outra maneira. Então, de maneira geral, a gente pode dividir a transferência de calor por convecção em duas: convecção natural, tá? E convecção forçada. Qual que é a diferença entre elas? Convecção natural, eu não tenho nenhum escoamento externo sendo aplicado, como assim? Não tem nenhum ventilador. É simplesmente a diferença de temperatura, que vai acabar causando essa convecção. Como assim? Então vamos olhar aqui, ó. Então vamos supor que nessa sala tem um ar-condicionado, tá? E daí o ar-condicionado está jogando o ar frio aqui dentro, beleza? E o que vai acontecer? O ar frio vai tender a descer, ele é mais denso, e o ar quente vai tender a subir. Então isso é a nossa convecção natural, tá? Então devido a essas forças de empuxo, a gente acaba tendo uma convecção natural. Um outro exemplo é uma parede reta, uma temperatura superficial maior, que é a do ambiente, e o que vai acontecer? Vai começar o quê? A esquentar o ambiente e vai tender a ter um caminho esse escoamento. Então isso que é a convecção natural. Tá? Uma maneira bem simples de ver a tal da convecção natural é você pegar uma panela, colocar ela para ferver, e daí se você olhar, você vai ver o ar quente subindo aqui, Então está tendo ali uma convecção natural. Por quê? Porque eu não apliquei nenhum tipo de ventilador, Então, se a gente considerar aqui, então o ar quente vai estar subindo, convecção natural, ok? E a convecção forçada? Basicamente eu tenho um ventilador, se for ar ou algum gás, ou eu tenho uma bomba, se for um fluido, tá? Então eu acabo forçando esse nosso escoamento, tá? É imposto por uma fonte externa. Então a gente consegue separar entre escoamento interno e escoamento externo, bem simples, tá? Escoamento externo, tá aqui, tem uma placa, então vamos supor aqui, tem uma placa, coloco aqui um ventilador, o escoamento vai passar por aqui, então escoamento externo, tá? Então basicamente é isso aí, tá? E o que seria um interno? Um duto, Então escoamento dentro de uma tubulação. Basicamente é essa a diferença, ok? Então
conseguir entender a convecção, a gente precisa primeiro entender os números adimensionais envolvidos. Como assim? Então eu vou mostrar alguns números que estão relacionados com essa parte de convecção, eu vou explicar eles e depois a gente vai entender por quê. Então, o número mais importante dessa parte de convecção é o número de Nusselt. O que é o número de Nusselt? Basicamente, ele é a razão entre a transferência de calor por convecção e transferência de calor por condução. Como assim? Olha aqui, ó, Nusselt. Transferência de calor por convecção, HA delta T. Transferência de calor por condução, KA delta T por L. Então, se a gente acabar simplificando aqui, né? A gente ficaria com H vezes o L dividido por K. Esse é o número de Nusselt, tá? Por que ele é importante? A gente usa esse número de Nusselt para encontrar H. Então, basicamente, a gente vai usar o quê? Vai isolar o H vai ser Nusselt vezes K dividido por L, e a gente encontra o H e usa nessa equação, tá? Então, vamos lá. Quem que é o L? Primeira coisa, o L é um comprimento característico. Como assim? Então, se a gente estiver olhando uma placa, ó, por exemplo, essa placa aqui, vamos lá. Se eu tiver com o escoamento nesse sentido, esse é o meu L, ok? Se eu tiver com o escoamento nesse sentido aqui, aí o meu L vai ser esse aqui, tá bom? Então o L é um comprimento característico, tá? Então para a placa plana, o L, o comprimento, é no sentido do escoamento, tá? Escoamento para cá, esse é o nosso L. E para a tubulação? Bom, para a tubulação é o diâmetro do canal, tá? Então aqui seria HD sobre K. E aqui é o próprio L comprimento, ok? Mas mais para frente a gente vai ver isso. Então tem que lembrar, Nusselt vai ser um H vezes um comprimento dividido pela condutividade do fluido, ok? Então, K do fluido. Mas daí você me pergunta, bom professor, aqui a única coisa que a gente fez diferente foi deixar, ao invés de deixar em função de H, estamos deixando em função de Nusselt. Mas quem que é o Nusselt? Então o que acontece? Experimentalmente a gente consegue estimar um número de Nusselt para cada caso que a gente está falando aqui. Então, por exemplo, vamos lá, cada situação terá uma correlação para Nusselt. Como assim? Então vamos supor uma tubulação que tem um tubo liso, então não tem rugosidade, ela é completamente circular, tá? Então se fosse outra forma geométrica já ia mudar, e o escoamento é turbulento. Lembra? A gente já viu o escoamento laminar, o escoamento em transição, o escoamento turbulento, quando o escoamento é caótico. Nesse caso, a gente usa essa correlação aqui, tá? Da onde que ela vem? Vem de dados experimentais. Então a gente tem agora uma correlação específica para esse caso, tubo liso, circular, escoamento turbulento. E agora eu preciso só o quê? Jogar o número de Reynolds e o número de Prandtl. Quem que são esses? Vou mostrar. Reynolds a gente já conhece, o Prandtl eu vou mostrar. Basicamente é função de propriedades. Então, tabelado, tá? Não é difícil encontrar. Reynolds, a gente já viu o OVD sobre I, tá? Então, eu jogo aqui e acho o meu número de Nusselt. Achei o Nusselt, jogo aqui, acho o meu H. Achei o H, consigo achar agora o calor que eu perco por convecção. Tá bom? Então, o número de Nusselt, ele é escrito dessa forma. Com isso, a gente encontra o H. Então, para facilitar, se você quiser, você pode já escrever Nusselt, K, tá? Sobre L, lembrando que L é um comprimento característico. Quem que vai ser Nusselt? Aí a gente vai ter, né, para cada caso, se for convecção natural, vai ser um número de Nusselt. Se for convecção forçada, com escoamento interno, é um. Convecção forçada, escoamento externo, é outro. Se for uma geometria de canal, é de uma maneira. Se for outra geometria, é outra. Se for escoamento laminar, é uma correlação. Então isso eu vou mostrar conforme o curso for passando, tá bom? Mas basicamente a gente usa Nusselt
com base numa correlação já existente, baseada em dados experimentais, vou explicar daqui a pouco. Acha o núcleo, joga aqui, acha o H, joga aqui e acha a taxa, beleza? Continuando aqui nos números adimensionais, né? Então a gente já viu o núcleo, mais para frente quando a gente for fazer exercício, vocês vão conseguir utilizar ele, vão entender bem melhor, tá? E agora então, o Reynolds. O que é o Reynolds, né? Então a gente já viu, é a razão entre forças de inércia e forças viscosas. Então a gente já viu toda essa parte lá na mecânica dos fluidos. Então a gente tem que é densidade vezes a velocidade vezes um comprimento característico. Então se for uma tubulação é o diâmetro. E se for uma placa seria o nosso L dividido por μ, que é a viscosidade, tá bom? E a gente já viu também que com base no número de Reynolds, né, a gente classifica o escoamento entre laminar, transição e turbulento. Então dá uma olhada lá naquela aula anterior que a gente viu isso aí, para relembrar o que é laminar, transição e turbulento, tá? E eles são usados para quê? Por que eu estou falando disso? Eles são usados no cálculo do núcleo. Tá? Então, uma das variáveis mais importantes no cálculo do número de núcleo é o número de Reynolds. Então, a maioria das correlações de núcleo, né, igual aquela outra que eu mostrei, depende de Reynolds. Tá, mas por que eu tenho que saber laminar, transição e turbulento? Porque para Reynolds no laminar é uma correlação, para Reynolds no turbulento é outra. Tá? Que mais? Então, a gente também tem um número chamado número de Prandtl. O que é ele? É a razão entre a difusividade de momento e a difusividade térmica. Basicamente é Cp vezes a viscosidade dividido pela condutividade, tá bom? Então, ele se você olhar, são todos valores tabelados, então Cp tabelado, μ tabelado, K tabelado, consigo calcular o meu número de Prandtl, e assim eu tenho Reynolds, que é a função de escoamento, Prandtl, que basicamente que ele é função só das propriedades, tá? Só que não vem tabelado Prandtl, vem tabelado Cp, μ e K, aí precisa calcular. Por que eu estou mostrando esses dois? Porque eles são os dois principais nas correlações para número de núcleo. Como assim? Então, como que a gente consegue encontrar uma correlação para o número de núcleo, como por exemplo essa aqui? Basicamente é tudo em função de um experimento. Então eu vou lá em laboratório e eu coloco lá um escoamento, tá, dentro de um canal, por exemplo, tá, com temperaturas de superfície constantes, sei qual que é o número de Reynolds, já que eu sei qual que é a velocidade, tenho densidade, μ e tenho o diâmetro do meu escoamento, ok? Sei o meu número de Prandtl, sei quanto de calor está trocando aqui, tá? Então vamos supor que aqui é o nosso T infinito, então não sei quanto de calor está trocando, temperatura constante aqui, né? Sei qual que é o calor, então basicamente eu faria um processo inverso, né? Tenho o que? Acho H, né? Então a gente sabe que núcleo é HL sobre K. Tenho H, tenho L, tenho K, acho o número de núcleo. Então, para esse caso aqui, eu achei um núcleo. Ele é válido para quem? Para quando Reynolds é igual a 1000 e Prandtl é igual a x. O núcleo vai ser igual a um valor dado. Então eu rodo vários experimentos mudando a velocidade do escoamento. Então, Reynolds para 1000, para 2000, para 10.000, tá? E assim eu vou encontrando vários números de núcleo. E daí eu ploto aqui, ó, núcleo, né, em função do número de Reynolds, ok? O que mais? Aí eu estava rodando com o ar, por exemplo. E daí, ao invés de rodar com o ar agora, eu rodo agora com a água. Tá? Então, se eu rodar com a água, o que vai acontecer? Mesma coisa, né? Escoamento interno, sei quanto que é o que, com o que eu consigo calcular qual que vai ser o meu H. Com o meu H, eu acho o núcleo, então vou ter para um determinado número de Reynolds, para um Prandtl agora, que é da água, um outro valor de núcleo. E daí eu vou lá, ó, e coloco aqui, para cada um deles. E daí, o que eu faço? Aí eu vou lá e consigo fazer o quê? Consigo traçar uma curva que melhor se adapta a esse tipo, a esse resultado. Qual que é essa curva? Essa aqui.
Então, essa curva aqui que teve que melhor ficou, né, em relação aos nossos resultados, ela é expressa como 0,82 vezes Plancman 0,3 vezes Reynolds elevado a 0,4. Tá? Então, é assim que a gente encontra correlações para o núcleo. Então, agora, se eu tiver um escoamento dentro de um canal, turbulento, laminar, turbulento, não lembro para quanto que é ser aplicado, aí eu aplico aquela correlação. Apliquei a correlação, tem o Prandtl tabelado, né? Tem o número de Reynolds que eu calculei, jogo aqui, joguei aqui, acho o meu H. E assim eu consigo agora, para outro experimento, conseguir achar qual que vai ser a taxa. Tá? Então, só para terminar essa primeira parte aqui, né? Dessa parte de convecção aqui, essa parte introdutória. Então, a gente tem que lembrar que a transição do escoamento laminar para turbulento depende das forças de inércia e forças viscosas. Depende do número de Reynolds. E a gente tem um Reynolds crítico, né? Que a partir daquele Reynolds que a gente tem a mudança do comportamento laminar, que é bem organizado, né? Para um comportamento turbulento, que é caótico. Então, a gente viu que para canal circular, Reynolds crítico, 2,300. E se for uma placa plana? Reynolds crítico, 5 vezes 10 na quinta. Tá? Então, diferentes geometrias têm diferentes números de Reynolds crítico. Tá? Basicamente, o que a gente vai usar vai ser isso aqui: canal circular e placa plana. Ok?